o Senhor Deus apareceu a Abraão. Já mudou. No bosque sagrado de Mamré, Mambré. É mais conhecido, eu até vou mudar aqui, depende da tradução. Mas o mais conhecido, a tradução é Mambré. Depois eu explico por quê. Era a hora mais quente do dia. Então, mais ou menos meio-dia, né? É a hora mais quente. Ou à tarde, não sei. Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens. Veja, fica só com isso. 3 homens, identidade oculta. Abraão não sabe e também não quiseram que nós soubéssemos a princípio. De pé na sua frente. Quando viu, Abraão toma algumas atitudes. Correu correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Padre, se Abraão não sabia quem eram os homens, por que ele agiu dessa forma? Já respondo e continuamos depois. Porque a hospitalidade era fundamental, até hoje, para o povo da raça de Abraão. O acolhimento é fundamental e é feito com muito zelo. Veja, correu. O verbo é esse. Viu, correu. Se importou. Se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, eu mereço a sua atenção. Não passem pela humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da água. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão força para continuarem a viagem. O Senhor me honram com a sua visita, portanto deixe que os sirva. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão, de novo, correu para dentro da barraca e disse: Sara. Olha, vejam os verbos. Sempre mostra Abraão rápido, ágil, querendo acolher. É a hospitalidade. A hospitalidade que nos falta tanto. Não importa se a pessoa é bonita ou feia, se é rico ou pobre. Essa é a mensagem do texto. Acolher aqueles que chegam, dar do melhor de si. Depressa, de novo, olha aqui, ó. Correu, depressa. Pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu. Olha a presteza. O Salmo quer mostrar isso. Um centenário se empenhando. Mas ele sabia que era Deus, que era Yahvé? Não. Há quem vê nesse texto a Santíssima Trindade. É clássico o texto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui é uma outra conotação. Mas que é Javé, mas Abraão não sabe. E nem para nós, nessa altura do texto, dá para saber. Vamos saber daqui a pouco. Abraão corre. Abraão diz para Sara: depressa, amassa 10 quilos de farinha. É pão, hein? Eita, é pão para a família inteira. Em seguida, correu até onde estava o gado. Escolheu um bom bezerro. Não é aquele manco, não. Não é aquele bichado, não. E entregou para um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada seca, leite, carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Pausa! Voltamos um pouquinho. Era parte, e se aqui você já vai lembrar. Você lembra que nosso Senhor foi visitar um fariseu, Simão,
E ele disse: homem, eu entrei aqui na tua casa e tu não me lavastes os pés. É sinal de amor. Lavar os pés é sinal de amor. Veja, Abraão não lava os pés. É importante pela sua idade avançada. Segundo a tradição do povo hebreu, é o seguinte: se chega uma pessoa importante na sua casa, querida, sempre que você recebe, é lavado os pés. Quem geralmente lavava? Ou os servos. Se fosse mais importante, era a filha do dono da casa ou a esposa do dono da casa. E se fosse alguém muito caro ao dono e ele tivesse saúde, o próprio dono da casa. É sinal de amor, de acolhimento. Por isso, olha aqui, anota isso aí. Porque quando você vê lá no Novo Testamento, aquela mulher que chora nos pés de Jesus, lava os pés com as lágrimas e enxugue-as com o cabelo, significa amor. Atenção, toca o sino, sacristão. Lembra, quem também na última janta, na última ceia, lavou os pés dos discípulos? Mais do que a virtude da humildade, é a virtude de amor. Então, quando o Senhor manda, façam o mesmo, lavem os pés, quer dizer, os pés, amem os seus irmãos, amem as pessoas que estão próximas de você. Conseguiu entender? Do Antigo para o Novo Testamento? Entendeu a importância desse texto? Sigamos. E é impressionante, também ele prepara a comida, oferece o melhor, mostrando que o outro é importante na nossa vida. Hoje, se o mundo entendesse isso, meus irmãos, veja as mensagens que estão contidas. Eu não estou parando o texto que segue maravilhosamente à toa. É porque as mensagens, receber o outro. Lembra que nosso Senhor disse: tive fome e não me deste de comer, fui peregrino e não me acolheste. Era da cultura de Jesus receber o estranho. E nós não recebemos nem os parentes. E quando chega, já colocamos, às vezes, colocamos a vassoura atrás da porta para ir embora logo. E eu falei, e não queremos, às vezes, fazemos de tudo para encontrar. É verdade, gente. E aí, ele depressa, correndo, chega para Sara e diz, faça comida. Depois corre de novo e serve, ele mesmo serviu a comida para os três. A hospitalidade, acolher Deus. Agora começa. Quem eram esses três homens? Como Abraão vai saber? Onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem, eu virei visitá-la outra vez. E nesta época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos. E Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, riu por dentro e pensou: como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter filho. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem, virei visitá-lo outra vez. E nesta época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade. Você riu mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas agora, a risada de Sara. A atitude de Abraão. Vejamos. A começar por Abraão.
Você percebe que Abraão é próprio do seu tempo? Para Abraão, Sara onde está? Cozinhando. Menos importante. E um primeiro aspecto que logo os exegetas percebem é que quando pergunta por Sara, é para lembrar a Abraão que uma parte da promessa depende de Sara, enaltecendo a mulher. Não é Sara só a mulher que fica na cozinha maçando 10 quilos de pães. Sara é parte da promessa. Portanto, veja aqui uma dimensão muito importante de valorização, de respeito e, ao mesmo tempo, colocando esses dois pontos. A promessa de Deus a Abraão passa pela sua esposa. Segundo ponto, Sara. Primeiro, vamos lembrar que não era claro que aqueles 3 homens, e dentre eles alguns veem a Santíssima Trindade, Robloff, por exemplo, não se trata de saberem que era o Senhor. Eles não sabiam que Javé desceu. Eles acolhem um estrangeiro. Eles acolhem uma pessoa que era transeunte ao meio-dia, porque fazia parte da sua bondade, da sua hospitalidade, da cultura. Então era natural que Sara, vendo 4 homens na frente da barraca falando de fertilidade, Sara pergunta: o que os homens entendem de ter filho? O que os homens entendem de gerar filho? Não tem nada esses homens. Ô, coitado, ô, inocente. Já tô velha. Já não produzo mais. Já não tenho mais óvulo. O texto aqui mostra que Sara riu. Mas da risada de Sara tem esse aspecto meio jocoso, que os homens entendem de ter filhos. Mas a própria patrística compreende a risada de Sara como a risada, a dúvida que nós damos diante da promessa de Deus. Tanto que quando ela se dá conta que é Deus, ela tem medo. Mas de novo erra, negando a risada. Eu volto refletindo. O medo não nos pode fazer mentir. Quantas vezes nós rimos? Entenda que rir não é risada, não é gargalhada, é tentar achar um outro caminho. E nessa matéria, não esqueça, você lembra o que fez Abraão e Sara? Já tiveram uma investida frustrada. Lembra? Vamos ver se você é bom. Ajuda, mexe aí. Do que o senhor está falando? Ô, filho. Quando Sara entregou a sua escrava, Agar, para ter relações sexuais com Abraão, porque ela pensou: como eu não vou gerar, que pelo menos tenha com a minha escrava egípcia. Mas Abraão também, que chegou diante de Deus e disse: já que eu não tenho filho, meu herdeiro será Eliezer. Deus é fiel. Deus é fiel. E não tente achar outro caminho. É essa a mensagem. Nem rir, nem achar outro caminho, nem se desviar. É sério, gente. Abraão pede em favor de Sodoma. Sodoma. Você já ouviu a palavra sodomitas, né? Vamos lá. Depois do quê? Depois de Deus dizer. Ao escutar isso, Sara ficou com medo. Lembra? Eu não estava rindo. Mas o Senhor respondeu: não é verdade.
Você riu. Mas qual foi? O ano que vem. Pois eu disse, no ano que vem, virei visitá-la outra vez. E nessa época, Sara, você terá um filho. Terminado esse diálogo, os visitantes se levantaram e foram para o lugar onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa. Por meio deles eu abençoarei todas as nações da terra. Eu escolhi para que ele mande que os seus filhos e seus descendentes obedeçam os meus ensinamentos. Olha aqui, obedeçam os seus ensinamentos. Façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí Abraão disse Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então, os dois... mas não eram três? Calme. Então os dois visitantes saíram indo em direção a Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Um ficou com Abraão. Dois desceram. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoaria por amor? Por amor. Por 50 bons. Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor lhe respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa deles. Abraão então disse: perdoa meu atrevimento. Aqui você já comece, quero dar pistas. Aqui não quer dizer se Deus é justo ou não injusto. Porque em Jeremias, Ezequiel, inclusive, vai dizer que se por 10 pessoas Deus pouparia a cidade santa. Só vamos entender essa justiça de Deus plenamente em Jesus Cristo, quando Ele morreu pelos justos e pelos injustos, já numa leitura pós-ressurreição. Então o que está em questão aqui não é a justiça de Deus, mas é Abraão na sua intercessão, no seu diálogo amoroso com Deus, ousado. Aqui tem vários aspectos a serem. As nossas orações deviam ser como Abraão, sinceras, verdadeiras, dialogar com Deus. As nossas orações não podem ser só pro forma, não podem ser só repetições sem sentido. O aspecto desse texto não é falar da justiça de Deus, mas do relacionamento amigável entre Abraão e Deus, e ao mesmo tempo mostrar quão a humanidade é pecadora. Perdoa meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, eu sou simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 e destruirás? Ele respondeu: se eu achar 45, eu não destruirei. E Abraão continuou: e se houver somente 40? Se houver somente 40, não destruirei. Senhor, versículo 30, não fique zangado comigo. Senhor, e se houver 30? Se houver 30, também perdoarei.
Abraão continuou a insistir. Senhor, eu sou sendo atrevido, me perdoe. E se houver somente 20? Se tiver 20, não destruirei a cidade. Senhor, não fique zangado. Versículo 32. Pela última vez. E se houver só 10? Se tiver 10, não destruirei a cidade. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora. E Abraão voltou para casa. Senhor, dai-nos essa liberdade de Abraão de dialogar com Deus. Leia na íntegra o texto. O texto é 18, capítulo 16 ao 33. Mas que pecado é tão grave esse? Gênesis 19, e vamos aprender o que é uma cidade do pecado. Por que Sodoma foi uma cidade do pecado? Numa visão geral, eu estou me valendo de 2 Bíblias. Mas por que, seu vigário? Por que, padre? Porque eu preciso. A Bíblia de Jerusalém tem algumas explicações de nota de rodapé. Não é um texto muito fácil para o povo de Deus. Eu uso uma linguagem mais adaptada. Mas quando é preciso, por exemplo, algo mais profundo, eu recorro. Gênesis 19. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram em Sodoma. Ló. 2 anjos. Ló. Quem é Ló? Você já pode ajudar aí. Vai, raciocina comigo, filho. Eu quero que você conheça a Bíblia. Ló era sobrinho de Abraão. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou com o rosto no chão e disse: Veja, você vai falar, mas se eu também visse um anjo, é claro que eu faria isso. Lembremos que, tal como em Abraão, eles não tinham forma de anjos. Eram anjos em forma de homens. É importante entender isso. Nós estamos estudando, nós estamos refletindo, nós estamos rezando. Claro, se eu visse um anjo, oh meu Deus, eu me jogava no chão. Você também não? Mas eles tinham formas humanas. Também foi assim com Abraão. Ajoelhou-se, encostou no rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar em minha casa. Lembre-se, como que Abraão agiu? Da mesma forma. Então, qual é a virtude a ser destacada aqui? A hospitalidade. Hospitalidade. E é muito forte para o judeu. E se lembra que nosso Senhor também disse: fui estrangeiro e não me acolheste. Vamos lá. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite aqui. Eu já expliquei o que é lavar os pés. Agora você já sabe. Se não sabe, vai lá no YouTube e assiste antes. Depois, se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Seguintes. E eles disseram: não, nós vamos passar a noite na praça. Na praça? Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar. Lembre-se, assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram, mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram em sua casa essa noite? Traga-os aqui para nós, pois queremos ter relações com eles.
traga-os aqui. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém, não faça nada com esses homens, pois são meus hóspedes, e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: saia de nossa frente. E diziam uns aos outros: esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: pois agora vamos fazer com você pior ainda que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e puxaram para dentro da casa, fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim, não conseguiram encontrar a porta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Filhos queridos, o texto é pesado, é verdade? Mas o que está? Vários aspectos. Primeiro, Ló é estrangeiro numa cidade. Ló, ele tem a hospitalidade como algo sagrado. Assim como Abraão recebeu os 3, Ló recebe os 2. E quando um hóspede chega na casa, é função daquele que hospeda proteger. A cidade de Sodoma, daí vem a palavra sodomia, sodomitas, que é a relação sexual anal entre homem com homem ou homem com mulher. E é abominável, passivo de morte. Mas em Sodoma era uma prática comum. A Bíblia de Jerusalém, ela traz como nota os vícios contra a natureza, que recebe seu nome a partir deste relato. Era abominável aos israelitas, punido com a morte, mas era difundido naquela região. Sodomia. Relações homoafetivas. Relações anais entre homem e mulher, homem com homem. Mas lembre-se que não se trata só da relação em si. É de tudo que significa a violação da pessoa, quebra da hospitalidade e algo que na Bíblia é tido contra a natureza. Por isso, Ló, que se sente na obrigação de proteger os visitantes, oferece as 2 filhas, virgens. Você vai dizer que desproporcional, mas diante da sua obrigação sagrada de proteger os hóspedes, aqui mostra como irrelevante. Entenda, na sua cultura. Mas o que aqui é latente? Uma cidade marcada pelo pecado, desobediência a Deus, luxúria, promiscuidade. Eu te pergunto, o quanto disso não vivemos hoje? Aí está a causa da destruição. A luxúria, a promiscuidade, pornografia, tudo aquilo que fere e viola a pessoa. Você está compreendendo como é muito mais amplo? Hoje, por exemplo, quantas pessoas não são escravas da pornografia? Mesmo dentro do casamento, deixando uma relação marital, deixando um relacionamento de respeito ao outro, para viver escravo da pornografia virtual ou mesmo a promiscuidade.
Você percebe que aqui quer evocar esse lado mais escondido do ser humano e perverso e sujo. É esse o aspecto. Senhor, fazei-nos compreender essa raiz do pecado em nós. Amém.